Fala, Tanaka, e agora que a taxa de juros, taxa Selic, deve voltar a subir, iniciar o seu ciclo de alta nessa super quarta, quais as ações que podem subir nesse cenário e quais as ações que podem se lascar? Tanakão, esse assunto do aumento da taxa de juros, aumento da taxa Selic já tá deixando muito Tanaquinha com um olho aberto e o outro fechado, Tanaka. E o Will BR 4825 pergunta que ações são comuns cair na taxa Selic alta e quais são comuns subir, Tanacão. E o que ele quis dizer, acho eu, que quais as ações se beneficiam de um período de juros mais alto e quais se beneficiam de períodos de juros mais baixos, né? Principalmente em momentos de inflexão, onde a taxa de juros estava caindo linda perenemente e depois agora está com essa previsão que tem agora um possível aumento na taxa de juros. E para quem não sabe, a economia e os investimentos, consequentemente, vivem de ciclos, não é verdade? Isso o Ray Dalio fez um vídeo muito topzera, mostrando justamente isso desses ciclos econômicos, principalmente moldados por esse arroxo monetário ou afrouxamento monetário, Tanacão. Ou seja, quando a taxa de juros está subindo, tem esse arroxo, e quando ela está caindo, tem esse afrouxamento, Tanacão. Então, a gente está justamente nesse dilema agora. E o Tanaka quer saber quais ações se beneficiam desse ciclo de alta e depois quais ações se beneficiam de um ciclo de baixa. Então, vamos trocar uma ideia sobre tudo isso nesse vídeo. Antes, Tanacão, já se inscreve aqui no Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que te ajuda a entender sobre esse mercado de investimentos, como ganhar um tutuzinho a mais, Tanacão. Deixa um comentário gostosinho para nós também, falando qual é a ação que você acha que vai ter essa explosão tchacabum nesse aumento da taxa de juros. E também toca aqui também o tacaracati, que toda vez que o japonês soltar um vídeo, essa cabeça gigantesca com cabelo de cacatua, voz de Clodovil e barba de crochê aparece aí na sua telinha para te levar a palavra financeira. Tanaka, antes de te contar quais as ações que podem subir, quais ações podem cair com esse aumento na taxa de juros, a gente precisa entender o que é que está acontecendo com essa bendita taxa de juros que estava caindo e agora vai voltar a subir. Tanaka, que já investe há mais tempo, sabe que a gente viu momentos de taxa de juros a 2%. Depois desse período, a taxa de juros só subiu e chegou a 13,75%. E de lá para cá, a gente vinha enfrentando um ciclo de corte na taxa de juros, o que estava lindo, maravilhoso, que poderia e estava beneficiando muito as ações e os fundos imobiliários também, mas principalmente a economia real, porque as ações nada mais são retratos da pura realidade da economia real. Isso porque com a taxa de juros caindo, o custo de capital diminui muito, Tanacão. Isso faz com que as pessoas físicas, por exemplo, gastem mais, vão buscar mais financiamentos, comprem mais casas, comprem mais carros, e aí a economia vai girando muito bem. Mas para as empresas também é extremamente saudável, já que o crédito também fica mais barato, as dívidas das empresas ficam mais baratas, e aí faz com que os empresários que hoje acabam represando o dinheiro, de repente, no Tesouro Selic, esperando o melhor momento para investir, comecem novamente a tirar o dinheiro parado e começar a colocar o dinheiro para rodar na economia, o que beneficia tudo e a todos. Lá no mercado financeiro, principalmente nos mercados de ações e de fundos imobiliários, isso é muito notável, né, Tanacão? A gente tem basicamente dois aspectos. O primeiro aspecto é que muito Tanaquinha que estava investindo na renda fixa, pagando 2%, começa a não ver tanto sentido em deixar o seu dinheiro parado, entre aspas, ou trabalhando muito pouco e começa a alocar o dinheiro da renda fixa para a renda variável, justamente por buscar mais rendimentos. E nessa época eu lembro muito bem que o movimento era buscar uma carteira de dividendos para quem era mais conservador, porque justamente conseguiria 10% perene, Tanacão, isento de imposto de renda, enquanto na renda fixa você conseguir 2,5% e estourando. Então teve esse fluxo muito forte, assim como nas ações, nos fundos imobiliários eram esse mesmo movimento. Tanto é que se você colocar aqui nessa planilha análise fundamentalista de ações ou na planilha de análise fundamentalista de fundos imobiliários, você consegue já filtrar aqui por quais ações, por exemplo, estou pagando 10%, depois olhar no detalhe cada ação, né? Aí você começa
começa a fazer esse primeiro filtro e depois ir mais a fundo em cada ação ou fundo imobiliário. E o segundo aspecto é porque com a taxa de juros muito mais baixa também tem muitos IPOs, Tanakão. Então, lembrando que no mercado primário, que é essa oferta de ações, a taxa de juros normalmente a ideal é que esteja muito baixa, porque na conta de um valuation de fluxo de caixa descontado, por exemplo, na parte de baixo da conta tem uma tal taxa de desconto que normalmente é uma taxa livre de risco, que é utilizado o parâmetro da Selic para isso. Então, os fundadores, os sócios, decidem colocar essa empresa para que mais pessoas possam virar sócio e eles também consigam juntar um tacaracatica para investir no negócio ou até mesmo botar um dinheiro no bolso, porque aí a empresa vale muito, muito mais. Então, em tempos de juros baixos, também tem muito mais empresas abrindo capital e dando oportunidade também para que muitos tanaquinhas possam investir numa empresa hoje que não tem capital aberto. Então, hoje, muitas empresas estão fazendo é simplesmente esperando uma janela de oportunidade dessa queda na taxa de juros para elas poderem investir. E se embretar agora essa nova taxa de juros alta, vai demorar muito mais tempo para ter novos IPOs por aqui. Então, o Tanaka, que é empresário, o Tanaka, que é investidor, que estavam com o olho fechado, começam a abrir o olho e dar espaço para novas oportunidades. O que é legal aqui é a gente entender o macro antes do micro. Então, a gente tem que falar de setores das ações primeiro. Então, eu trouxe um estudo feito pela XP que traz essa mediana de retorno, excesso em ciclos de alta de juros. Então, tem um cenário de 1 mês, 3 meses e 6 meses. Então, são setores que se destacam aqui é o setor de bancos, o setor de instituições financeiras, o setor de óleo e gás e também os setores de utilities, elétrica, basicamente, e saneamento básico. Por esse estudo, os setores que vão mal são os setores de educação, de saúde, de papel e celulose, imobiliário, varejo, ok, e de transportes. Aqui eu discordo um pouquinho do setor de papel e celulose e acredito que o de varejo também acabe sofrendo mais um pouco, mas ele olhando o cenário aqui de 1 mês, 3 meses e 6 meses mais, é esse cenário hoje dessas classes macros de ações que a gente tem. Para vocês saberem quais as ações que compõem cada um desses setores, vou deixar aqui embaixo para vocês o link para download e também vou deixar lá no meu grupo do Telegram, tá bom, Tanacão? Então aqui eu limpo primeiro aqui e vou aqui em financeiro, por exemplo, para a gente começar a achar algumas ações. Então aqui, por exemplo, a gente vê todos os bancos e aqui também tem o subsetor e também depois o segmento. Então todas essas aqui do setor financeiro tem para você dar uma olhada bonitinha. Aí você pode olhar aqui no subsetor, por exemplo, de bancos, né, que é normalmente que vai muito bem porque tem o spread bancário, intermediários financeiros, Tanacão. Aqui tem todos os bancos bonitinhos. Aqui dos bancos sempre se destacam Itaú e Banco do Brasil, e aí só que tem alguns players correndo por fora, né? Que a gente tem principalmente BPAC 11 e tem também aqui o Bradesco, que já andou bastante desde a última vez que eu fiz esse vídeo mostrando que o Bradesco poderia ser uma grande oportunidade por conta de várias coisas que eu contei no vídeo para vocês. Então, Bradesco está aqui sempre. A gente tem Sambi também sempre correndo por trás e recentemente também o Bar se meteu o dinheiro aqui no Banrisul. Então, aqui tem várias ações para vocês estudarem também. A gente pode olhar aqui também para o subsetor e aqui, ó, serviços de previdências e seguros também, que é um setor que deve muito bem. O velho Bar sempre fala muito sobre isso. O Warren Buffett também adora esse setor, porque é um setor que você paga, não sabe se você leva, e se levou é porque está lascado todo. Mas também porque todo o prêmio, né, todo o tico-tico que eles recebem, estão rendendo ali, principalmente CDI. Então, quanto maior tiver o CDI, melhor para esses tipos de ativo também. E aqui os grandes nomes são Banco do Brasil, Porto Seguro, IRB, Caixa Seguridade, que são os maiores nomes, né? Lembrando que o IRBzinho ainda está naquela situação de vai, mas não vai. Então, tem que abrir o olho e estudar bastante. Mas Caixa Seguridade, BSR, Porto Seguro, que até fiz uma entrevista com o Ivan da Ártica, que é bastante topzera lá no Faria Lima Show, vou até deixar embaixo aqui para ele explicar um pouquinho do case da Porto Seguro, e na época ele estava dando call de compra ainda. Essas ações de utility, de utilidade pública, elas se beneficiam não necessariamente do aumento na taxa de juros, mas principalmente por conta do motivo porque essa taxa de juros subiu, que a maioria dessas empresas tem um contrato corrigido pela inflação, IPCA+. E aí, se o IPCA hoje é o motivo pelo qual o Banco Central
sobe a taxa de juros, quer dizer que ele vai subir porque a inflação está alta e, consequentemente, essas empresas são mega powers beneficiadas novamente, não pelo aumento da taxa de juros, mas principalmente pelo motivo da alta da taxa de juros. E aqui grandes nomes como Equatorial, Eletrobras, Semigzinha tem um tacaracatica lá com a federalização ainda dos ativos, Sabesp relativamente caro hoje em dia, Copelzeira, Taesa, Engie, CPFE, que foi uma das empresas mais investidas pelos boizões no ano passado. Tem também a TRPL4, Neoenergia, Sanepar. Então aqui tem um monte de ações perenes para você se deliciar e dar uma olhada nessa planilha bonitinha. Já as mais afetadas pela taxa de juros mais alta estão as educacionais aqui, todas aqui. Isso aqui não é a Bahiazinha, né? Casas Bahia, Via Vareja, Baema Educação. Então, basicamente aqui tem esses três nomes aqui. Hoje o mercado está bastante animado com a Ânima, mas Ser, Eduque e Cogna, o mercado não está muito animado com elas, não. Aqui o setor de construção civil é um dos mais afetados sempre, só que o que tem se falado é que o setor ainda não andou e, teoricamente, tem se adaptado um pouquinho a esse ciclo de taxa de juros. Tanto é que está tendo lançamento para um caraca agora. Mas aqui os nomes mais falados sempre são Cyrela, Exetec também sempre bem falada, Direcional tem surgindo como uma small cap bastante foguentinha, Lavi também, Mitre, o pessoal da Empíricos gosta muito, MoraDB, mas aqui tem que tomar muito cuidado e olhar a ação, obviamente, que menos andou, porque essas ações quase não andaram desde a pandemia. Então, estude com cuidado esse consumo cíclico que é a construção civil. E outro setor que, historicamente, sofre muito com o aumento da taxa de juros é o setor de varejo. Então, tem todas essas crianças aqui, ó, não varejo de eletrodomésticos, mas se pensar em Magazine Luiza, Casas Bahia, todas aqui são lojas de varejo. Pets é varejo de pets, Soma é de roupa. Então aqui tem várias empresas para você dar uma olhadinha também de varejo, mas todo cuidado é pouco para esse tipo de ativo. Já diria o Barcinho que todas as empresas de varejo vão quebrar um dia. Lembrando que quem rege o mercado todo é lá nos Estados Unidos, que vai iniciar o seu ciclo de queda na taxa de juros nessa quarta-feira, que é o que tudo indica, pelo menos, né? E se isso acontecer, pode acontecer também o contrário, né? De sair o fluxo de renda fixa de lá e começar a distribuir esse dinheiro pelo mundo, aqui do Brasilzão velho, por exemplo. Lembra lá atrás, todo mundo falava que o Brasil, se não fizesse nada, a gente já ganharia por WO, porque não tinha nenhum emergente aos nossos pés. Só que o risco fiscal está batendo muito na nossa porta. Então, mesmo se o gringo queira tirar ali o seu lucro em renda fixa e migrar para algum outro lugar, de repente ele pode olhar o Brasil, porque a bolsa em dólar está quase 50% abaixo do seu topo, está de lado há já muito tempo. Então, quando o gringo olha a bolsa em dólar, fala, mano, o Brasil está barato, hein? Mas tem esse risco fiscal. Será se vale a pena investir nesse trem? Então, a gente tem que ficar com o olho bastante aberto para ver se de fato esse fluxo vem para as ações. Esse fluxo, inclusive, fez com que a Bolsa de Valores agora, em agosto, batesse recordes, mas não necessariamente, como eu disse, vai voltar. Se Deus quiser, amém, pode voltar e a gente está pronto para receber. Então, lembrando, Tanacão, que os cenários bases, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, estão mudando constantemente e por isso que é importante que você se atualize sempre, porque não necessariamente essas ações que vão sempre bem, quer dizer que elas vão disparar feito uma vaca doida e que as ações que estão indo mal, elas vão dar aquela derretida. De repente, o mercado financeiro já precificou, essas ações podem continuar nos mesmos patamares, né? Aquela história de que resultado passado não garante resultado futuro, é exatamente assim. E no fim do dia, as ações de mercado secundário, como essas que a gente negocia entre a gente, é feita através de pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas que compram e vendem. Então, o preço da ação vale o que está na tela hoje, Tanacão. Se mais pessoas venderem, a ação derrete, se mais pessoas comprarem, a ação sobe e simples assim. Para você ficar por dentro, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando que grandes gestores, não só do Brasil, Stuberger, por exemplo, do Fundo Verde, já desistiu e zerou a Bolsa Brasileira. BlackRock também está fazendo um movimento bastante tenso. E aqui eu vou deixar um vídeo onde eu mostro que outros grandes investidores já fizeram também. Warren Buffett já mexeu as pedras lá atrás faz tempo. E o pessoal que fez fortuna com a crise de 2008 também estão comprando um ETF bastante topzera.